hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu vou entrevistar. O nome dela é Elisa Lushing e ela é formada em Ciências da Família pela Brigham Young University e tem mestrado em Terapia de Casal e Família pela Texas Tech University. Atua como Marriage and Family Therapist Associate no Texas desde 2021, atendendo indivíduos, casais, famílias, e a especialização dela é trabalhar com casais que passaram por algum tipo de traição e ajudá-los no processo de cura do relacionamento, reconstrução da confiança. Elisa, bem-vinda! Muito obrigada, Simone. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. Então, conta um pouquinho mais pra gente de onde você é no Brasil e como que você se tornou uma profissional da saúde nos Estados Unidos. Sou de Santa Catarina, ali de São José, próximo a Florianópolis, para quem é de lá. Ah, Quando eu me formei no ensino médio, eu comecei a faculdade de administração. E quando eu estudava administração, o meu sonho sempre foi poder estar em casa com os meus filhos, poder construir uma família, né? Eu não tinha filhos ainda, nem era casada, mas era construir uma família e poder administrar bem o meu lar. Eu pensei, então vou estudar administração. Quando eu tinha feito mais ou menos 1 ano e meio de administração, eu vim para os Estados Unidos para aprender inglês, e aí eu descobri que na Brigham Young University e também em outras universidades existia um curso chamado Ciências da Família. Que coisa legal, né? É o que eu quero aprender, é o que eu quero poder usar na minha vida. Eu voltei para o Brasil, servi uma missão para a religião que eu faço parte. E aí, quando eu terminei, depois de 1 ano e meio, eu decidi que eu queria vir e estudar na Brigham Young University, fazer esse curso, porque eu procurei no Brasil, eu não tinha encontrado nada semelhante a um curso de estudos específicos sobre a família. E aí, quando eu comecei a fazer estudos da família, muitas pessoas me perguntavam, né? O que que você vai fazer com isso? Você vai ser uma terapeuta? E eu achava, não, acho que não, não, não sei se eu curto essa ideia. Mas conforme os anos foram se passando, acho que eu estava no meu segundo ou terceiro ano da faculdade, eu tive uma oportunidade de ir para o Brasil em um intercâmbio pela minha universidade americana. E aí eu conheci no Brasil uma faculdade. Eu fui para Salvador, na Universidade Católica lá, que tinham vários professores e estudantes que o foco deles era estudar a família. E a gente, inclusive, entrevistou homens para entrevistar um pouco mais sobre como que eles se sentiam como pais, e um pouco da questão da masculinidade, né? Uhum. E parte da cultura do Brasil, como que influenciava eles. E aí eu conheci também os nossos professores que estavam levando a gente para lá, para o Brasil, os meus professores da Universidade Americana. Alguns deles eram terapeutas familiares. E aí eu comecei a aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso e eu achei muito legal. Eu pensei, poxa, eu gostaria muito de me especializar nisso, porque parte da minha crença realmente é que a família é o centro da sociedade. Então, se a gente ajuda as famílias, vai ajudar indivíduos, vai ajudar a sociedade como um geral. E, e foi isso que me levou a eventualmente me tornar uma terapeuta familiar. No Brasil, eu estudei apenas 1 ano e meio do meu curso de administração. Então, eu tinha lá os meus créditos. E aí eu decidi largar aquela universidade. Uma das vantagens de eu ter começado a universidade lá no Brasil é que no processo de aplicação para a universidade aqui, fazer meu bacharelado, Uhum. as faculdades aqui pedem que você tenha uma prova, como se fosse eu gosto de comparar como um Enem no Brasil, uma prova que você mostra o seu conhecimento geral sobre as coisas que você aprendeu no ensino médio, né? Então, eles têm dois tipos, um é ACT, outro é SAT. E eu tava pensando, meu inglês não era muito bom. Era assim, suficiente. Teria que ter estudado muito, muito para essas provas, né? Como eu tinha os créditos da universidade no Brasil em administração, o que eu fiz é eu validei aqueles créditos para o sistema americano e aí Uhum. eu consegui transferir. Eu vim como um estudante de transferência, transferi para a universidade e aí não precisou requerer esses testes, né? Que era uma Eles consideravam que eu já estava na universidade, então eu não precisava de um teste para entrar na universidade. E isso ajuda bastante, né? Bastante, fez uma diferença enorme. Aí tudo que eu precisei fazer foi o TOEFL para validar que eu tinha o conhecimento suficiente de inglês. E eu E foi passei assim na difícil o risca. TOEFL? Foi difícil. Eu estudei bastante. E como eu disse, meu inglês
Não era muito bom, mas era o suficiente. Acho que cada faculdade tem um requerimento para pontuação que você tem que receber no TOEFL. O dessa faculdade, na época, era 80. E eu Uhum. tirei 81. Uau. Então foi bem na risca ali. Inclusive, meu primeiro semestre eu estava bem nervosa, foi bem difícil, eu tive que estudar muito. E eu, inclusive, pedi para os meus professores se eles permitiriam que eu gravasse as aulas para eu poder ouvir depois, porque muitas coisas às vezes eu não entendia. E aí, depois que você terminou a sua faculdade aqui, como que você decidiu fazer esse processo do mestrado? Eu comecei a minha aplicação no meu último ano, para eu poder conseguir. Aqui, como funciona, é que as aplicações demoram um tempo. E diferente do Brasil, que a gente geralmente faz um vestibular, e inclusive eu nem sei como que é o processo de aplicar para um mestrado no Brasil, mas aqui geralmente eles pedem as suas notas e pedem que você escreva ensaios ou redações, contando um pouco da sua experiência e respondendo algumas perguntas. Eles avaliam as redações, avaliam suas notas, e aí eles chamam você para uma entrevista. E aí, se você passa nessa entrevista, eles te convidam a estudar na universidade. Então, esse processo demora bastante, porque a data final para você enviar uma aplicação geralmente é ali, digamos, em dezembro. Eles te chamam para entrevista, geralmente é mais ou menos em fevereiro, para você poder começar então em agosto. Então, é um processo ali de uns 8 meses. Uhum. Então, o que eu fiz, no meu último ano de faculdade, eu comecei essa aplicação para que no ano seguinte eu já pudesse ingressar no mestrado. E eu apliquei para várias universidades, acho que mais de 5 universidades. Eu consegui, acho que 3 entrevistas. Eu recebi essa oferta da Texas Tech. Na época eu estava com o visto F1, que é o visto de estudante. Eu vim para os Estados Unidos com visto de estudante. Enquanto eu estava no meu terceiro ano na faculdade, eu casei. Meu marido é americano. E a gente aplicou para o Green Card. E aí, nesse meio tempo também, eu estava esperando pelo Green Card. Eu continuei com o meu visto F1. O que o mestrado me ajudou também, porque continuou com esse visto como estudante, eventualmente receber o meu green card, e não ter que me preocupar com essa parte legal de como que eu É. ia ficar aqui nos Estados Unidos, né? E como que foi a experiência no seu programa? Conta um pouquinho mais desse mestrado de Marriage and Family Therapy. O foco realmente é em relacionamentos, nas interações entre pessoas. Tem vários ramos da saúde mental aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que geralmente é psicologia, e aí os psicólogos podem atuar em diversos ramos no Brasil. Aqui já existem mestrados específicos para os ramos diferentes. Uhum. Eu, por um tempo, pensei em aplicar para serviço social, que aqui também é um ramo da saúde mental, mas eu no final decidi para estudos da família, porque realmente o meu foco é realmente a família. Eu acredito que as pessoas conseguem ter relacionamentos saudáveis com as pessoas que são mais próximas dela, que é a família. Elas têm a tendência de conseguir ter sucesso em relacionamentos com outras pessoas, no trabalho, com os vizinhos, com os amigos. Uhum. E a visão do curso de terapia de casal e família é uma visão sistêmica. Então, a ideia é que o que eu faço influencia o que, digamos, por exemplo, o meu marido faz, e o que ele faz influencia o que eu faço. A ideia é que se eu consigo mudar o meu comportamento, ou os meus pensamentos, as minhas ações, se eu mudo eu mesma, consequentemente eu vou trazer mudança para o meu sistema, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor. Então, ajuda a gente a tomar responsabilidade individualmente, inclusive, nos relacionamentos familiares. Essa é a visão que a gente trabalha. Muitas vezes eu trabalho com indivíduos, né? Nem sempre trabalho com casais ou com as famílias. E aí a pessoa chega, meu marido, isso, aquilo, meu filho. Eu falei, ok, você não pode mudar outra pessoa. O que você pode fazer diferente? Mas o que eu mais gosto realmente é trabalhar com mais de uma pessoa. Porque o meu trabalho é muito de guiar elas nas interações. Então eu observo elas conversando, interagindo, e eu tenho a Uhum. oportunidade de pausar no meio e dizer, ok,
peraí, dá uma pausa. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo essa interação? Ou, ok, você parece um pouco bravo aí, mas o que eu tô entendendo é que você tá tentando dizer isso ou aquilo, é verdade? E aí você redireciona a pessoa a expressar o que ela quer expressar de uma maneira mais delicada, mais Uhum. gentil, que vai ser mais fácil da outra pessoa ouvir. Tipo uma mediadora da conversa. Isso, vem isso. Eu sinto muito quando eu tô trabalhando com casais ou com famílias, me sinto muito como uma mediadora ali. E eu quero saber um pouco mais dessa sua experiência com os casais, mas antes eu tô me perguntando aqui quanto tempo que durou o seu programa, como que foi o processo para você concluir, pegar a sua licença de terapeuta familiar? Então, o meu bacharelado durou 4 anos, que é bem típico para a maioria dos cursos. E aí o mestrado durou 2 anos. Existem alguns mestrados de terapia familiar que duram um pouco mais, outros que podem durar um pouco menos, mas é bem padrão que dure uma média ali de 2 anos. Durante o programa, que eu acho que é muito legal, e a gente tem nosso estágio. Então, diferentes programas vão trabalhar esse estágio de maneiras diferentes. Se você tiver online, vai ser um pouco diferente. No meu caso, eu fiz um que era em pessoa. Uma das partes favoritas, eu sinto falta hoje em dia, que eu não tô mais no curso, é que eu tinha um professor ou colegas por trás do espelho, e eles estavam ali assistindo. E eu podia, tinha uma pausa ali no meio da minha sessão, e dizer, eu já volto. Aí eu ia lá para trás do espelho, conversava com eles por uns 5 minutos, trocava umas ideias. Eles me diziam, ok, você tá fazendo muito bem aqui, mas que tal a gente tentar esse caminho aqui? Essa parte E da supervisão eu acho fantástica. é maravilhoso, né? Porque realmente você não tá sozinha. E aí eu voltava ali pra sala e continuava a sessão. E depois que a sessão terminava, eu tinha um tempo para discutir com o meu supervisor, com os meus colegas, como tinha sido tudo. E eu tenho muita saudade disso. Às vezes eu tenho algumas sessões que eu penso, eu queria que alguém tivesse me supervisionando ao vivo para me ajudar aqui. É, isso é legal, porque às vezes a gente, como o nosso trabalho é feito, né, atrás de portas fechadas, né, às vezes a gente tem uma impressão que está fazendo um bom trabalho, eu acho, nossa, eu tive uma sessão ótima, e a gente não sabe do outro lado como que foi a percepção do cliente. Então, esse hábito, né, gravar sessões e ter essa supervisão, essa consulta com outros profissionais, isso é uma coisa que eu pratico até hoje, com a permissão do cliente, claro. Principalmente quando eu tô aprendendo uma nova abordagem, eu ainda faço isso. Que legal, uma ótima ideia para mesmo depois, né, se formar, continuar fazendo. É um desenvolvimento contínuo, né, porque a gente sempre tá crescendo, sempre vejo que com cada cliente eu aprendo mais, sempre vem novos desafios, né. Com certeza. E aí depois dos 2 anos você se forma e já começa a praticar? Como que funciona a parte da licença? Para se formar no curso, existe um requerimento de horas que você precisa atuar. No curso de terapia familiar em específico, a gente tem horas individuais e horas que a gente chama terapias de relacionamentos. Então, Uhum. em que tenha mais do que uma pessoa, seja um Ok. pai e um filho, irmãos, a família inteira ou casais. Eu tenho que ter, das 500 horas que eu preciso ter, parte dessas horas precisam que sejam horas com mais de uma pessoa, mais de um cliente. E cumprindo com essas horas, tem um determinado número de horas de supervisão. E existem horas também que não são necessariamente ao vivo um cliente. Podem ser horas que eu estou escrevendo as minhas notas, parte administrativa. Pode ser cursos que eu estou fazendo, livros que eu li, também incluem nessas horas. E aí você precisa também fazer uma prova. Ver se você entendeu a parte teórica da questão de ser um terapeuta familiar. Então, tem a parte da teoria, tem a parte da ética, que você também precisa aprender as leis, e também você precisa aprender como que você lidaria com diferentes situações éticas. Essa prova é uma prova que você ou passa ou não passa. Não tem muito uma questão de nota, é passa ou não passa. E aí você envia todos esses documentos pro, eles chamam o board, e eles aprovam você, e você recebe uma licença que eles chamam aqui de associate. Então, Uhum. você é como se fosse parcialmente licenciado. Quer dizer, você ainda precisa de receber supervisão.
Eu gosto muito de comparar com a ideia de. Não é a mesma coisa, mas me ajuda muito a entender a ideia de um médico que está fazendo Residência? residência. Essa é a palavra. Isso. Então, ele se formou como médico, mas ele está operando ali sob a supervisão de médicos maiores que já são completamente licenciados. Então, mais ou Uhum. menos essa ideia. Tem um determinado número de horas que você precisa cumprir, praticar, estando sob supervisão, para daí receber a licença full license. Você não precisa mais dessa supervisão. Uma vez por semana, eu encontro com a minha supervisora. E aí eu trago casos que eu tô com dificuldade ou que eu quero discutir, ou eu posso até conversar um pouco, como eles chamam, self of therapist. Não, não sobre a minha vida pessoal, mas coisas que talvez eu tô com dificuldade na minha terapia. Digamos que eu tô tendo gatilhos porque meu cliente tá compartilhando experiências, me deixa ansiosa e aí tá afetando a maneira como eu me apresento, como que eu trato meu Uhum. cliente. Ou assuntos diversos. Então eu tenho ainda que me encontrar uma vez por semana com essa supervisora para ela me ajudar a continuar o meu desenvolvimento como terapeuta. Como que está sendo a prática da sua profissão? Você está trabalhando para alguma clínica ou está trabalhando para você mesma? E que tipo de população que você atende? Então, assim que eu me formei, eu decidi abrir uma prática privada e, ao mesmo tempo, eu tive uma oferta para entrar para uma prática de grupo. Uma das coisas que eu particularmente gosto muito da minha profissão é que me dá muita flexibilidade. Eu posso escolher, se eu quisesse trabalhar para uma agência, trabalhar ali período integral, mas eu posso também escolher trabalhar ah, meio período, fazer algumas horas por semana. Durante o meu curso, eu tive um filho, ali entre o meu primeiro e o segundo ano, e eu queria poder passar tempo com ele. Então, eu enviava ele para creche alguns dias da semana e os outros dias da semana eu ficava com ele. Os dias que ele ia para creche, eu conseguia trabalhar. E aí eu criei as minhas horas, as horas que eu vejo os meus clientes, como eu quero. Eu comecei para essa grupo de prática, em que a dona, ela que conseguia os clientes para mim, e ela era muito flexível também. Ela dizia, você escolhe os seus horários, quantos clientes você quer ver por semana e tudo. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a construir a minha prática privada. E eu gostei bastante. Eu entrei num acordo com ela, como que as coisas iam funcionar. E até hoje eu tô assim. O que me ajudou muito, porque eu tive gêmeos 6 meses atrás. Eu tirei Nossa. um. Eu tirei uma pausa também de novo ali durante esse período. E agora eu tô voltando a receber os clientes. Em termos de população, o que eu mais gosto é trabalhar com os casais. E por isso eu comecei a me especializar, trabalhar com casais. Fiz alguns cursos extras, mesmo depois da faculdade. O que aconteceu é que durante o meu curso, eu recebi alguns clientes que estavam passando por traições. Casais, né? Que tinham passado por uma traição, que estavam tentando decidir se queriam continuar o relacionamento ou não. E aí eu me formei e eu continuei recebendo clientes assim. E eu gostei. Eu gostei muito dessa experiência de poder ver essa transformação. Porque realmente passar por uma traição é algo traumático, extremamente difícil. Existem casais que realmente decidem que aquilo determina o fim do relacionamento. Mas eu vi que nesses casais que decidiam manter o relacionamento e buscar essa cura, reconstruir a confiança, na minha opinião, era como um milagre que estava acontecendo ali na minha frente. E muitas vezes eu via que o relacionamento, o casamento deles, era muito mais forte depois do Hum. que tinha sido em qualquer momento da vida deles. Então Então é eu achava isso possível muito superar incrível. esse tipo de trauma. É muito possível. E se você tem esse desejo, e é algo que requer sacrifício de tanto da pessoa que passou pela traição, que traiu, quanto pela pessoa que sofreu, como que foi traída. É um sacrifício, é muito trabalho. Para mim, eu me sinto como uma honra poder presenciar e fazer parte dessa cura, desse processo, porque alguém que passa por isso não vai sair compartilhando com qualquer um, né? Então, eu me sinto muito honrado de eles estarem dispostos a confiar e compartilhar comigo a experiência deles.
e de ver o quanto eles trabalham duro para mudar os padrões de relacionamento deles e reconstruir essa confiança. Então, hoje em dia, essa é a minha especialidade. Eu vejo também clientes que não tenham passado por isso, mas esse é o meu foco clínico. É o que eu tento estudar, aprender, continuar me especializando mais e mais. Quais são as recomendações que você faz, assim, que são mais comuns nesse tipo de situação? Eu trabalho muito com a ideia de que tem 4 passos para esse processo de cura. O primeiro é que a pessoa que traiu, a pessoa que causou essa dor, né? Hum, Ela precisa reconhecer o erro dela. E ela precisa realmente estar disposta a fazer tudo que está ao alcance dela para reconstruir essa confiança. Então, na verdade, são 3 passos. A gente chama em inglês atone, attune and attach. sim. Então, atone seria. Agora eu tô com dificuldade de pensar numa palavra em português. Tipo, pagar Eu pelo acho que é erro? isso, pagar pelo erro. Acho que é quando a pessoa está disposta a pagar pelo que ela fez, pagar pelo erro. E isso envolve colocar as necessidades dela de lado por um momento, o que é muito difícil, porque algo levou ela a cometer aquela traição. Então ela precisa colocar as razões dela de lado por um momento e realmente ser humilde o suficiente para aceitar que o que ela fez machucou e tentar resolver isso. E claro, envolve terminar qualquer tipo de relacionamento fora desse casamento. Às vezes as pessoas não são necessariamente casadas, né? Namorando ou noivas. A segunda parte é que daí a gente trabalha no relacionamento em si e vem essa reconstrução de confiança. Uhum. Esse é o attune? É o É. attunement. Então, attune seria, tipo, meio que tá na mesma sintonia? Eu acho que é se retonizar, sintonizar, tá na mesma vibração ali e, e ajudar as pessoas a entrar na mesma página, né? E aí o último passo a gente chama de attachment, que seria vínculo ou reconectar. E aí a gente fala muito sobre intimidade, e intimidade em todos os levels. Não. Geralmente quando a gente fala em intimidade, as pessoas pensam na parte sexual, né? E sim, envolve a parte sexual, mas em todos os aspectos, a intimidade emocional, de você confiar, de compartilhar suas emoções, seus sentimentos, de você confiar em compartilhar as suas ideias, porque às vezes você vai ter ideias que são diferentes do seu parceiro, mas você precisa ter essa confiança. Se o seu parceiro Uhum. for desdenhar, fazer chacota do que você tem para compartilhar, realmente não tem como você confiar nele ou nela. Uhum. Então, reconstruir essa intimidade do casal realmente se sentir que são próximos e completamente como uma carne, né? Como unidos em todos os aspectos. Qual que é o conselho que eu daria? Eu acho que para a pessoa que foi traída e para que traiu, a primeira coisa é realmente decidir a questão do comprometimento, né? Quão comprometido eu tô com esse relacionamento. Se você tá comprometido, então daí você tá disposto a passar por todos esses passos juntos, porque todos eles são muito difíceis. Para a pessoa que traiu, meu conselho é que realmente ter muita humildade. Porque até para a pessoa que traiu é muito difícil ter que ficar constantemente sendo lembrado do erro que ela fez. Ou às vezes ser jogado na cara, né? Que ela é a culpada. Mas é realmente ter essa humildade de tomar para si a responsabilidade do que ela fez e não tentar justificar. Ah, eu fiz isso porque você não fazia aquilo, porque você não fez isso, porque. Não tentar se justificar, mas realmente tomar responsabilidade. E para a pessoa que foi traída, eu acho que é olhar para si e ver como que ela pode contribuir para o relacionamento melhorar também. A minha perspectiva como terapeuta de casal é que nunca é culpa de uma pessoa só. É uma série de ações e de interações que leva um casamento, um relacionamento a ir se deteriorando, né? Uhum. Então é olhar para si e ver o que, como que eu tô contribuindo ou contribuir pro meu casamento não tá bom agora. Não que seja minha culpa que meu parceiro ou parceira
decidiu sair, né? Termos, a pessoa usa aí pular cerca, né? Não que seja minha culpa, mas como que eu contribuí pro meu relacionamento não estar num lugar bom? E como que eu posso contribuir agora pro meu relacionamento melhorar, para eu ser um parceiro ou parceira melhor para essa pessoa que eu amo e quero curar essa relação. Adorei essa última parte, porque como eu trabalho com indivíduos, eu a acabo atendendo muito desse tipo de caso, né, da pessoa que tem a dificuldade de também entender a responsabilidade no problema e não ficar lá 20, 30 anos, né, jogando na cara, ter aquela decisão aqui de falar: "Ok, a gente decidiu ficar junto, então a gente vai, né, superar isso, vai trabalhar nisso". Então acho que a questão da humildade que você falou é bem importante. Elisa, ai, tô de olho no nosso tempo. Me fala como que uma pessoa faz se ela quiser trabalhar com você? Como que a gente te encontra? Então, eu tenho um site, se chama Luxin Family Therapy, e você pode me encontrar lá, pode encontrar um pouco mais de detalhes dos meus serviços. Eu tenho meu telefone lá também, o meu e-mail, que é luxin.therapy@gmail.com. E eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês e atender a população brasileira. Eu sei que é uma população, nós estamos crescendo aqui nesse país e contribuindo com o nosso conhecimento, nossas ah, experiências. E eu vou ficar muito feliz de poder servir essa população. Ótimo. Eu vou deixar também os seus contatos lá na descrição do episódio, para quem quiser entrar em contato com você. Muito obrigada por ter compartilhado sua experiência, seu conhecimento. Isso vai beneficiar muitas pessoas. Agradeço de coração pelo seu tempo. De nada, obrigada a você, Simone. Estou muito animada com esse projeto que você está fazendo aí.